Meu povo, vamos lá para a aula de sabotadores mentais. Por que é importante a gente saber dos nossos sabotadores? Simplesmente nada mais, nada menos, porque 95% da nossa mente é inconsciente, enquanto somente 5% está pautada numa mente consciente. Quem diz isso? A neurociência. A neurociência que nos traz esse dado. Então, se nós temos uma capacidade inconsciente muito maior do que consciente, isso significa que nossas ações no dia a dia, elas são muito mais pautadas por aquilo que a gente não lembra, não consegue ver, mas que está lá armazenado na nossa mente, do que realmente com aquilo que a gente está fazendo com presença, com consciência. Os sabotadores mentais, eles são baseados no livro Inteligência Positiva, do Cesar Chamini, onde ele traz um primeiro teste, que é o teste DP, que é para poder saber o quanto a sua mente está sendo utilizada a seu favor e o quanto ela está sendo utilizada contra você. E aí, nesse livro, ele diz que a sua mente, ela é sua melhor amiga, mas ela também pode ser a sua pior inimiga. Por isso, nós vemos a importância de reconhecer tudo isso que tem aqui com a gente. É tanto armazenamento, são 95% de informações armazenadas em que nós não estamos captando, que nós não ainda reconhecemos e estão completamente modificando a nossa vida. E o que nós vamos ver primeiro? Como eu já tinha falado antes, vocês têm que fazer o teste. E nesse teste vai ter a primeira bolinha, que é a bolinha do teste DP, que é a bolinha da disciplina positiva. Nesse teste, vocês vão ver um percentual de quanto a sua mente vem sabotando você e de quanto a sua mente age a seu favor. Por que isso? Por meio desse teste, você vai ter o conhecimento de que se na maior parte do tempo da sua semana você está agindo mais com sabedoria ou mais com crítica. O sábio, ele nos conduz a uma emoção mais positiva, uma emoção de prosperidade, enquanto o crítico, ele nos conduz a uma emoção mais negativa, a ponto de barrar alguns sonhos, algumas questões ou algumas realizações da gente no meio do caminho. E aí, para que a gente possa ver tudo isso, a gente tem que lembrar que você tem uma história e que a sua história revela quem você está sendo hoje. Então você vai ter que ir lá olhar para a sua criança ferida. Quem era você quando você era criança? Quais eram os seus sonhos? O que é que você brincava? O que é que você dizia? Como você via a relação dos seus pais, dos seus avós? Quais eram seus amiguinhos? O que eles falavam? Como era a sua casa? Como era a rotina da sua família? Você precisa olhar para essa criança, olhar para a sua história. Porque é a partir da sua história que a gente vai começar a olhar as ramificações do sabotador crítico. E olhando para a história dessa criança, você vai ver o quanto de reações positivas você tinha durante essa história e o quanto de reações negativas você tinha. Hoje, o quanto de positivo tem nas suas ações e o quanto de negativo tem nelas. Essa questão do positivo e negativo está muito ligada à dualidade que nós vivemos. Não é preciso que você viva nessa dualidade, mas você precisa analisar o quanto as suas ações estão favorecendo você e o quanto elas estão desfavorecendo. E aí a gente vai para o crítico, porque o sábio, muitas vezes as pessoas que têm um teste acima de 75, dificilmente elas vão procrastinar, dificilmente elas vão se tendenciar a ter depressão. Agora, se você tiver 45% do seu teste baseado no crítico, se você for casada, há uma probabilidade muito grande que você se separe, pois a sua mente crítica está muito mais aflorada do que realmente a sua mente em que vê o lado positivo das coisas, em que vê a prosperidade, em que vê caminho onde não se encontra, né? A saída dos pensamentos. E aí esse crítico, ele é uma árvore com várias ramificações. Nós temos aqui 9 ramificações. E que ramificações são essas? A primeira é o insistente, que quando você fizer seu teste, você vai ver que vai ser o primeiro do gráfico.
E esse insistente é aquela pessoa que é perfeccionista. Lembra daquela frase, antes feito do que perfeito? Realmente essa frase, para o insistente, é uma frase muito necessária. Por quê? Porque ele não faz enquanto não estiver perfeito. E aí necessita de ordens extremas. E por conta dessa necessidade, dessa ordem, dessa organização ao extremo, as pessoas ao redor ficam super carregadas, ficam super desmotivadas. E o que acontece diante disso tudo? Acontece que o perfeccionista considera que só ele consegue fazer as coisas bem feitas. Então ele acaba também ficando sobrecarregado, porque somente ele tem a capacidade de fazer as coisas. Então, se só ele tem a capacidade de fazer as coisas bem feitas, ele vai lá e faz. Ele não consegue delegar para que outras pessoas façam. E nem consegue conduzir que essas pessoas aprendam a fazer do jeito dele, ou do jeito que ele considera. Porque o insistente, ele quer tão perfeito, que muitas vezes nem ele mesmo faz. E aí, esse sabotador, ele acaba aqui por drenar a sua energia da perfeição e faz com que você viva uma frustração consigo mesmo. Por quê? Porque como não tem como a gente viver a perfeição no mundo material, porque não existe no mundo material as coisas perfeitas, você fica extremamente frustrado. Esse insistente, muitas vezes, ele vem daqueles pais exigentes, que exigiam que você deixasse as coisas completamente organizadas. Aqueles pais que muitas vezes eram de uma prática militar. Eram pais extremamente controladores. Ou pais que eram extremamente frustrados e colocam toda essa frustração em cima dos filhos. Aqui eu coloquei uma pergunta motivadora, porque a todo instante, em qualquer um dos seus sabotadores, em qualquer nível que ele esteja, é interessante que você sempre pergunte: eu quero ser perfeita pelo meu ego ou pela minha criança ferida? Porque quando nós somos crianças, que nós vivemos toda essa situação, no caso aqui de perfeição, essa situação de perfeição dessa criança, com esses pais exigentes, que querem que arrume o quarto, que faça as coisas, ela é uma criança que executa isso na infância. Mas porque há necessidade de executar. Mas quando ela cresce, ela não tem mais essa necessidade de ser o que os outros estão comandando que ela seja. E aí acaba que você acaba vivendo num ego. Sai de uma proteção, que os sabotadores mentais que surgem lá na infância, deixam de ter essa proteção e passa o quê? Tornar-se ego. E aí nós vamos para o segundo, que é o sabotador prestativo, que é o sabotador disfarçado de generosidade. Mas há uma diferença muito grande entre você ser prestativo e você ser generoso. Por quê? Porque o prestativo faz sem esperar absolutamente nada em troca. Enquanto o generoso, não, o prestativo, ele faz esperando algo em troca. Enquanto o generoso, ele faz não esperando absolutamente nada em troca. E o que acontece diante disso? Esse prestativo, ele vai fazer buscando uma atenção. Porque esse prestativo, normalmente, quando era criança, ou tinha outros irmãos, ou não chamava tanta atenção dos pais, não tinha tanta dedicação deles, e ele queria chamar mais atenção. Então, esse sabotador hoje, prestativo, ele grita pela atenção das pessoas, e por conta disso, para ter a atenção delas, ele acaba fazendo muito mais do que o que ele pode fazer. Ele acaba fazendo muito mais do que o que ele pode fazer, do que ele deseja fazer e do que está no alcance dele, acabando que ficando extremamente cansado. Por quê? Porque ele dispersa uma energia imensa para poder oferecer alguma ajuda ou ter determinada capacidade, dar uma prestatividade para uma determinada pessoa, mas o agradecimento que ele quer dessa pessoa é muito maior do que o que ele recebe. O prestativo tem essa necessidade de ser amado, essa necessidade de constante atenção e que por conta disso não sabe dizer não. Então ele coloca os outros à frente dele e deixa de fazer as coisas para ele para fazer para os outros. Provavelmente o prestativo, ele procrastina tudo o que ele tem que fazer na vida dele, mas se ele tiver que fazer para outras pessoas, ele não procrastina em hipótese nenhuma. Então, tudo que ele faz é para fugir da própria história.
porque ele não quer olhar para aquela falta de atenção que ele teve na infância. Ele não quer olhar para essa dor. Quando ele foge dessa dor, ele acaba que por deixar de fazer as coisas dele para fazer para os outros. E muitas vezes cria uma codependência, porque para ele a vida só vai ficar fazendo sentido enquanto ele estiver prestando serviços, prestando atividades para outras pessoas em busca dessa atenção que ele não vai conseguir. Ele cria uma codependência a ponto de que, se a pessoa não elogiar tanto quanto ele gostaria, ele fica triste. Se ele for elogiado tanto quanto ele gostaria, ele se sente motivado. O hiperrealizador é o sabotador de muitas pessoas com tendência ao workaholic. Aquela pessoa que trabalha incessantemente, aquela pessoa que ela quer realizar. E ela não olha para os impedimentos dessa realização. Ela tem que realizar, ela vai lá e realiza, independente de qualquer coisa. Ela pode ficar doente, mas ela vai realizar o que ela tem de realizar. Esse hiperrealizador, ele está buscando incessantemente o top first, que é o primeiro lugar. Ele quer o primeiro lugar de tudo. Ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer ser validado, mas ele não valida a si mesmo. Ele coloca toda essa necessidade de validação em cima de um sabotador, em cima de uma realização constante das coisas. E acaba que, por ser hiperrealizador, ele nunca está satisfeito com o que ele realizou, porque ele pode realizar sempre muito mais, e mais, e mais, e mais, e está sempre nessa busca do mais e do mais. Se ele não fizer, ele acredita que outra pessoa não faz, que ele é o único capaz de fazer as coisas. E por isso, ele acaba aqui por trabalhar por ele e para as outras pessoas. Para um hiperrealizador, um exercício legal é trabalhar na presença e também na gratidão, porque como ele está sempre buscando muito mais do que o que ele já realizou, ele não aprende a olhar para trás e a agradecer o que ele já conquistou até aqui. E aí nós vamos olhar agora um sabotador muito conhecido, que é um sabotador extremamente conhecido, porque a gente consegue ver por aí as pessoas falando naturalmente, ai, tá se fazendo de vítima, tá se fazendo de vítima, tá se fazendo de vítima. Por quê? Porque é um sabotador em que, de fato, a pessoa não encontra solução. Você dá uma solução para ela e ela encontra um problema em cima da sua solução. A vítima, ela não quer resposta para as perguntas. A vítima, ela não quer solução para os problemas. Ela quer mais problema. Por quê? Porque é a partir dos problemas dela que ela encontra a atenção que ela tanto quer. É a partir dos problemas dela que ela encontra o afeto, o amor. Então, por conta disso, ela não precisa ter solução, ela precisa ter mais problema. E se a gente for falar numa visão energética, essa vítima está sempre manifestando para que tenha mais problemas, mais dores, mais sofrimento para o seu caminho. Por quê? Porque ela quer chamar a atenção. E muitas vezes ela não consegue ver que quando era lá na infância, ela não tinha a atenção devida dos pais por inúmeros motivos. Ou alguém da família que era doente e ela acabava que ficava um pouco de lado, ou ela queria, ou uma mãe, um pai que viviam em conflitos e não davam atenção para ela. Tem uma história aí de querer chamar a atenção dos pais. Tem uma história de receber a atenção apenas quando estava doente. Então essa vítima, ela sempre vai criar situações que façam com que ela se sinta confortável ao chamar a atenção. Tem algo muito importante para falar sobre a vítima. É que a vítima tem uma característica de sempre culpabilizar o outro. Ela tem que arrumar um culpado para a situação dela. Ela não consegue considerar que ela está chamando toda essa situação para ela. Para ela, alguém é culpado. Sempre. E aí a dica que eu dou para esse sabotador, que esteja alto em você, é que você olhe para essa situação que você precisou ser vítima. Você vai ter que olhar para essa criança. E você vai olhar para essa criança com um olhar de adulto e vai dizer para ela que ela não precisa mais fazer. Ela não precisa mais fingir que está doente, ela não precisa mais fingir uma situação de dor, ela não precisa mais criar situações de dor para a vida dela para chamar a atenção dos pais.
E nós vamos então para o hiperracional. O hiperracional, essa criança, ela viveu um processo que ela precisou muitas vezes negar as emoções dela. Aquela criança que quer falar sobre suas emoções e o pai também diz: fica quieto, para de chorar, deixa de besteira, deixa de besteira. É o que mais se escuta. E ele aprende assim a negar essas emoções. E por negação dessas emoções, é muito conhecido como aquela pessoa de coração gelado. Aquela pessoa que executa o que tem de executar, mas não se preocupa com as emoções nem dela, nem das pessoas que estão ao redor. É uma pessoa de capacidade de fazer as coisas e perder o tempo com os filhos, perder o tempo em família, perder o tempo nos relacionamentos. E assim, quando ela olha, ela não aproveitou as pequenas vitórias, os micro sucessos, porque ela estava realmente olhando só para o lado da razão. Ela não conseguia validar a emoção vinda do outro, e muito menos dela. É importante dizer que esse hiperracional, todos esses sabotadores, vêm de si para o outro. Não é somente para o outro, faz também consigo. Para ela, as emoções não são dignas de respeito. Você tem que executar, você tem que fazer, e esse negócio de viver emoções é besteirinha. Automaticamente, como ela tem essa sensação, ela acaba que bloqueando a intuição dela. E por bloquear a intuição, ela vive completamente em uma razão, tirando a emoção e o espiritual do caminho. Uma dica legal para se você tiver com esse sabotador elevado é que você faça uma escrita terapêutica. Você comece ao acordar, escrever o que você sonhou, se você tiver sonhado alguma coisa, ou começar a observar que emoções você está sentindo naquele momento, naquela manhã. O que é que você começa a perceber de emoções no seu corpo? E durante o dia, você coloca um despertador para tocar, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, em que ele tem a seguinte pergunta: o que é que você está sentindo? E você pare naquele momento para inspirar e expirar e pergunte para você: o que é que eu estou sentindo agora? Eu estou alegre, triste, estou incomodado, estou com nojo, estou com medo? E comece a olhar para essas emoções que estão aí com você. E aí a gente vai entrar no sabotador do hipervigilante, que esse sabotador é aquele sabotador que viveu alguma situação muito tensa na infância e essa situação trouxe para a vida adulta esse sabotador hipervigilante. O que é que pode ter acontecido com essa criança? Essa criança ela pode ter um pai que era alcoólatra e chegava bêbado, quebrando tudo dentro de casa, brigando com a mãe, ou também o contrário, a mãe ser alcoólatra e chegasse em casa batendo nos filhos. Essa criança pode ter sofrido um abuso sexual. Podia estar dormindo e alguém ter tocado nela. Então, essa criança, ela vive essa hipervigilância. Ela está em constante movimento do que de pior pode acontecer agora. Ela está sempre olhando para o ruim, para o pior. Ela esquece de olhar para o melhor. Se você for fazer uma viagem com uma pessoa que tem esse hipervigilante elevado, ela vai pensar em inúmeras possibilidades de perigo dessa viagem. E acontece que as pessoas que estão ao redor dela ficam muito tensas, porque essa pessoa só consegue ver o lado negativo, o negativo de tudo que vai acontecer. E quem é que vai se sentir confortável com uma pessoa que está sempre esperando acontecer o pior? Ela acaba perdendo a credibilidade, porque ao perder essa credibilidade, as pessoas vão percebendo que não acontece sempre o pior do que o que ela pensa, e aí passam a não confiar tanto nela. Ela vai ficando frustrada, porque começa a perceber que as pessoas ao redor estão se incomodando com isso e que realmente não acontece tudo. E ela também não consegue ter paz, porque até para dormir o pensamento dela fica pensando em inúmeras coisas, do que vai acontecer de ruim, do que vai acontecer de pior, e ela não consegue descansar, porque ela está sempre com o alerta ligado. Ela vive em um alerta e não tem como ela descansar, porque é aquela pessoa de sono leve. Uma pena caindo no chão, tem uma possibilidade de acordar completamente essa pessoa já extremamente assustada. Sempre que você estiver pensando, você que tem um sabotador hipervigilante elevado,
Sempre que você vê que está pensando mais no negativo, começa a perguntar, olha o seu negativo, porque é uma característica da pessoa que tem o hipervigilante. Então, se eu dissesse para você, não olhe o negativo, eu estaria te maltratando. E não é isso que a gente quer fazer aqui, né? O que nós queremos aqui é que você viva uma vida mais leve, mais tranquila. Então, pense no pior. Pode pensar no pior. Mas também, quando você terminar de pensar no pior, comece a pensar no melhor, abrindo as possibilidades de acontecer coisas melhores do que as coisas piores que você imagina. Então, se você vai fazer uma viagem, pode imaginar que pode acontecer alguma coisa de ruim nessa viagem, mas aí você vai ter que sobrepor com as coisas boas que você idealizou. Muitas vezes, quem tem esse sabotador hipervigilante também são as pessoas da área de segurança, os policiais. As pessoas que trabalham na área da segurança, elas tendem a ter esse sabotador hipervigilante. As pessoas que trabalham na área de segurança, elas tendem a ter esse sabotador hipervigilante muito elevado, porque elas são treinadas para ver perigo. Elas são treinadas para olhar o erro das situações. Então, conviver com uma pessoa dessa pode também te causar um certo estresse, um nível de estresse muito elevado. Tem que meditar muito, para poder começar a entrar com essa conexão da intuição e confiar também nos instintos de que as coisas vão dar certo e o perigo que tiver vai ser completamente anulado do caminho. E aí a gente tem aquele sabotador inquieto, que é aquela mente realmente que não para. Ela tem 1001 ideias e ela fica entediada facilmente, porque quando ela começa uma ideia, quando ela está entrando no movimento dessa ideia, começa a surgir outras novas ideias e ela sente a vontade de entrar nessas ideias. E ela quer viver tudo. Ela não quer viver uma vida parada. Ela quer uma vida em constante movimento, em completo movimento. Então ela está sempre ocupada, ela sempre se ocupa, sempre, 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 mas ela é pouco produtiva. Porque estar ocupada é diferente de ser produtivo. Porque quando você pode ocupar o seu dia completamente, mas você pode não estar fazendo aquilo que você deseja alcançar. Então, a pergunta para essa pessoa que tem esse sabotador inquieto elevado é: eu estou ocupado ou produzindo? O que eu estou fazendo agora vai me levar aonde eu quero daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Então, você precisa começar a fazer essa pergunta para você. E também você também precisa trazer para essa mente inquieta que existe sim muita iniciativa e pouco acabativa. Você abre vários ciclos, mas fecha pouquíssimos. Começa inúmeros projetos, mas conclui baixíssimos. Então, por conta disso, é necessário que você comece a colocar no caderno aquilo que você está fazendo e uma data para você terminar, porque essa mente inquieta, ela não para e vai surgir 1000 ideias. 1000 ideias para querer realizar. E aí essa mente vai sair facilmente do momento presente e vai entrar ou no futuro ou no passado. Então aqui tem que se fazer muito um comando de presença. Eu estou aqui, eu estou agora. Uma dica legal é você sair de muitos grupos que você se encontra no WhatsApp, porque você tem que blindar o seu ambiente, blindar a sua mente. E você não blinda o seu ambiente, a sua mente, quando você está rodeada de grupos e pessoas que vão ser responsáveis por mais 1 milhão de ideias que você tenha naquele dia. E aí você também pode fazer o Pomodoro, o método do Pomodoro, que tem um despertadorzinho, em que você coloca para tocar 25 minutos e descansa 5. Você não pode fazer outra coisa enquanto o despertador não tocar. E vai criando bloco de horários para você ver seus e-mails, bloco de horários para ver seu WhatsApp, para que você não fique deixando o seu telefone muito perto e você esteja fazendo uma tarefa e olhando para aquele telefone no meio da tarefa. Porque a mente inquieta muitas vezes consegue fazer isso. E aí a gente vai trazer agora o controlador, que é um outro sabotador muito conhecido, extremamente conhecido. A gente sabe muito bem dizer, fulano é controlador. Olha só como a gente já tem esses sabotadores que são conhecidos pela galera e tem os sabotadores que não são tão conhecidos, mas estão aí.
Na visão do controlador, ou ele está no controle ou ele está fora do controle. Mas a pandemia veio aí para mostrar que ninguém tem controle de nada. Você só consegue ter controle do que você vai fazer. Mas controle do que pode acontecer no mundo, do que o outro pode fazer, isso aí você não tem. E por conta disso, o controlador considera que o mundo inteiro precisa dele. Então ele quer controlar tudo e todos. Ele quer controlar o irmão, ele quer controlar a irmã, ele quer controlar a mãe, o pai, o marido, a esposa. E por conta desse controle total, essa necessidade de que as pessoas estão precisando dele, que ele precisa fazer as coisas pelas pessoas, ele acaba tendo uma posição de intimidação. Posição de intimidação, essa posição de intimidação, porque ele carrega esse mundo nas costas. Então, por carregar esse mundo nas costas, ele acaba ficando muito mais exigente e muito mais cansado. E muito mais controlador, no fim das contas. Então, ele acaba se decepcionando, porque ninguém consegue fazer as coisas do jeito que ele quer. E ninguém consegue respeitá-lo tanto quanto ele gostaria. E tem que ser tudo do jeito dele. Você precisa lembrar e saber que o controle é uma completa ilusão. E no dia a dia nós estamos vendo muito isso. Então faça observação de tudo aquilo que você quer controlar, mas na realidade você está se iludindo. Existe algo que a gente coloca que existem do controlador, que existem 3 tipos de problema. Aquele problema que é seu, aquele problema que é da pessoa e o problema que é de Deus. Existem coisas que você pode resolver, existem coisas que só o outro pode resolver, e existem coisas que nem você nem o outro. Isso aí deixa que Deus resolva, porque não está no seu caminho. Então, eu precisar começar a trabalhar diante dos seus problemas, daquilo que você pode executar hoje. Você pode acordar cedo, mas você não pode exigir que as pessoas acordem cedo e façam tudo do jeito que você considera que elas têm que fazer. Elas têm a capacidade de decidir isso. Você tem que fazer o que está no seu alcance, em você. Então, você tem que controlar a você. E aí a gente vem para o sabotador esquivo, que esse sabotador, ele visualiza muito o positivo. É o extremo do otimismo. Para ele, tudo vai dar certo. Mas o que acontece? Tudo vai dar certo, mas ele não faz dar certo. Porque o esquivo, ele tem aquela positividade, mas ele não tem a execução. Por que ele não tem execução? Porque ele só quer ver o prazer nas situações. Ele não quer ver o desprazer. E muitas vezes o sonhar para o esquivo é legal, mas o realizar determinadas tarefas não é. Por conta disso, ele foge dessas tarefas que para ele é uma chatice. Ele só gosta de fazer o que ele gosta. O que ele não gosta, ele não faz. Então ele fica se desviando daquilo que ele quer fazer. E por conta disso, ele foge desses sentimentos tristes, que é sempre estar alegre, e morre de medo do que é desconhecido. O grande problema do esquivo é considerar que os problemas vão ser resolvidos por si só, resolvidos naturalmente. E aí nós vivemos a cilada da positividade. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas não faz por onde dar certo. Está sempre se esquivando, desviando das coisas que são realmente complicadas. Isso na visão dele. O que seria essa criança? Essa criança pode ter vivido situações que não foram legais, que não foram tão divertidas. E quando chega na fase adulta, acaba que foge por situações que não são legais. Você tem que olhar para a tua criança. E aqui a gente finaliza com a imagenzinha do piratinha. Por que a imagenzinha do piratinha com o papagaio? Porque na realidade o piratinha é você, o papagaio são os seus sabotadores, e essa espadinha do piratinha é para você ir cortando aos poucos as asinhas desses sabotadores na sua mente. Esse papagaio, esses sabotadores, eles não precisam estar falando o que você tem que fazer. Então, coloque um nome no seu sabotador. Você não precisa colocar um nome para cada um dos seus sabotadores, não. Diante de tudo isso que a gente viu aqui agora, não importa qual é o sabotador que está te movendo. O que importa é que você já consegue reconhecer que o que você está passando por aí é um sabotador. Então, o que é que você vai fazer? Você vai, sempre que esse sabotador estiver falando na sua mente, você vai colocar um nome, vai conversar com ele e vai começar a cortar as asinhas dele e vai mostrar quem está no controle.
Porque lembra que você não pode controlar os outros, mas você pode controlar a você. E aí eu trouxe aqui também umas perguntinhas para que você possa fazer para os seus sabotadores. A quem eu estou querendo agradar? O que faço com essa emoção que estou sentindo? Isso me pertence? O que está certo nisso tudo que eu não consigo ver? A quem estou agradando quando eu faço isso? A quem eu desagrado quando eu faço isso? Por que que a quem eu agrado, a quem eu desagrado? Vamos lembrar que lá no início, a nossa mente 95% inconsciente, ela está agradando e desagradando alguém. Muitas das suas ações você não quer fazer hoje. Por que que você não quer fazer? Porque você quer desagradar os seus pais, você quer dar aquele grito de liberdade. E por conta disso, você acha que desagradando os pais você vai ser livre. Ou você acha que você agradando os seus pais, você está num conforto. Então, por isso é importante perguntar a quem eu estou agradando, a quem eu estou desagradando. A quem eu agrado, também em relação ao seu ego ou à sua criança, porque lembrando que os sabotadores, eles começam a nascer na infância, só que na infância eles precisam estar ali para te proteger. Mas na fase adulta ele não precisa mais estar lá. Por quê? Porque já vira um ego. Você já tem a capacidade de conduzir e de aparar as arestas desse sabotador. Quando eu senti isso pela última vez? Você precisa também, quando ter determinadas emoções, perceber quando foi. Quando eu senti isso pela última vez? Você precisa perguntar isso para você. Quando surgir as emoções, os sentimentos, você precisa lembrar quando foi que você sentiu isso pela última vez. Aconteceu alguma coisa com você que você sentiu isso. E aí você também pode colocar o quando você sentiu isso pela primeira vez. Fazendo esse treino, você vai condicionar o seu cérebro a começar a te lembrar de situações que aconteceram na infância. Mas calma, que ele é muito inteligente e você só vai lembrar daquilo que você pode resolver. Não se desespere. Você só pode lembrar do que pode resolver agora. A sua mente só vai liberar para você aquilo que você tem condição de dar conta. Se você não tiver, a sua mente vai continuar armazenando essa lembrança. Então, quando foi que você sentiu pela última vez? E quando você sentiu pela primeira vez? E essa questão de ficar fazendo essas perguntas podem ser perguntas soltas e você acabar lembrando um mês depois, 2 dias depois, ou através de um sonho, ou do nada tá lavando os pratos e ter um insight. Não é uma pergunta que você faça e tenha a resposta na mesma hora. O quanto eu estou disposta a me permitir fazer diferente? Você precisa fazer diferente diante das suas ações. E o quanto você está disposta a fazer diferente diante de tudo isso? E eu realmente quero escolher por tal situação? Quando você começa a visualizar a forma que você está vivendo na sua vida, você vai começar a perguntar se você realmente quer escolher por isso ou se outras pessoas estão querendo escolher por você. E aí, eu começo te perguntando, e para que você traga a sensação agora no momento, como seria a sua vida se a partir de agora você escolhesse fazer diferente de tudo que vem fazendo até aqui? Comece a sentir e faça essa pergunta. Repita agora para você. Como seria a sua vida se a partir de agora você escolhesse fazer diferente de tudo que vem fazendo até aqui? E se conecte com essa vida de fazer diferente, porque é ela que vai te motivar quando esses sabotadores estiverem falando e você precisar cortar as asinhas dele. E aqui nós temos o link do teste do Inteligência Positiva, caso você queira refazer, porque lembrando que os níveis de sabotadores, eles sempre alteram. Podem ser que eles passem muito tempo sendo os mesmos, mas por estarmos aqui fazendo um trabalho, o próprio reconhecimento vai fazer com que você faça uma alteração de nível desses testes. Então, é um teste que você pode fazer de 6 em 6 meses, para que você esteja sempre nesse reconhecimento. Depois de um tempo, você nem tem mais a necessidade de fazer, porque você já está vivendo tanto na presença daquilo que você sente, das emoções que estão surgindo, que você já tem uma noção do que é que pode te prejudicar ou não. E eu finalizo esse momento que nós estivemos juntos agora para te trazer a música Palavras, da Vanessa da Mata. Então escute essa música depois, se dê essa oportunidade. E coloque luz diante da sua árvore, que pode estar seca,
pode ter dado frutos ou pode não dar frutos. Vamos colocar luz diante dessas sombras que se encontram aí com você, porque colocando luz, você tem a oportunidade de trazer uma árvore diferente, uma árvore que é ser você, uma árvore de espetáculo. E assim eu finalizo com a música Palavras, da Vanessa da Mata, para que você aprenda a olhar o certo de ser você, o melhor de ser você. E seja você. Apare as asas desses seus sabotadores e viva a intensidade do que é o que você nasceu para ser e o que você já é.